vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer. Bom dia, gente linda. Ai, que alegria receber mais uma vez aqui João e Tati. Eu quero dizer para vocês que essa live é para os fortes. Para os que querem olhar para a verdade, né? Falar sobre beleza e inteligência genuína, é falar um pouco sobre sair da zona de conforto, é sobre mudança de paradigma, é sobre despertar da consciência, expansão da consciência. E não é todo mundo que quer saber sobre isso, né? Então eu começo dizendo que na terça-feira, sempre que eu abro aqui, né, nem sempre eu abro o Instagram de manhã cedo, mas eu entrei no Instagram e tinha a live da Rama Permacultura, e aí quando eu vejo a live deles eu sempre entro, porque sempre tem informações tão maravilhosas sobre a verdade, né, sobre como as coisas de fato são. E a área do João e da Tati é justamente a área que lida com a natureza, que é a maior escola da vida, né? É a fonte de toda a verdade. Então eu também trago aqui uma ideia, um fato, que é o seguinte, a gente tem crenças, né? Cada pessoa tem suas crenças, que está baseado na própria família, no seu sistema familiar, está baseado na cultura, né, do nosso povo, está baseado em como a gente cresceu, como a gente foi ensinado. Isso é um sistema de crenças, né? E o nosso sistema de crenças pode mudar, graças a Deus. Mas tem uma outra coisa que são as leis universais. E as leis universais são as leis que regem a vida, são as leis que regem tudo. E isso não tem como mudar aqui nessa nossa terceira dimensão. Nessa dimensão de realidade que a gente está vivendo, existem leis que regem tudo. E se a gente não olha para essas leis, a gente fica desconectado da realidade. E o que significa desconexão da realidade? É a loucura, é o que a gente está vivendo, é a desconexão da realidade. Então, assim, num primeiro momento, esse olhar para a verdade assusta, mas depois, quando a gente vai expandindo a consciência e nos tornando donos da nossa própria vida e vendo o resultado dessas mudanças de crença, sair da zona de conforto, a gente vai vendo que é muito melhor. É muito melhor a gente sair da zona de conforto, pegar a rédea da nossa própria vida e fazer as mudanças que precisam ser feitas e assumir a responsabilidade de quem nós somos. É muito melhor do que ficar sempre colocando a responsabilidade do que a gente é na mão do outro, das nossas prisões na mão do outro. Então, assim, começando já esse olhar para a verdade, somos nós que nos colocamos nas nossas prisões, né? São prisões imaginárias, todo mundo é livre para mudar de hábito, para mudar de cidade, para mudar de relação, para mudar de emprego. No entanto, a gente se coloca nessas prisões que a gente mesmo criou e que não tem ninguém nos obrigando a estar lá, a não ser nós mesmos.
Mas tem um fator aí que é o fator do desconhecimento da verdade, né? Então, essa live, né, que a gente combinou, depois que eu assisti a live do João e da Tati na terça-feira, lá na Rama Permacultura, é um presente que eu quero me dar e que eu quero dar a vocês sobre a verdade, sobre como as coisas de fato são, né? O que é essa alimentação que a gente tem hoje, que a gente não conhece, como ela é feita, como ela é pensada principalmente, né? Quais são os propósitos dessa indústria alimentícia no qual a gente está inserido. Então, ai, chega de blá blá blá, vamos chamar aqui João e Tati, porque eu tô aqui para ouvir hoje, fazer perguntas. Ai, cadê eles? Bom dia, Ah, bom dia para você. bom dia, queridos. Que alegria, bem-vindos mais uma vez. Obrigada, Ingra, pelo convite. Que bom estar aqui. A gente está com uma luz forte leste aqui no rosto. Estou tentando dar uma ajeitada. Tá bom. Eu tava também com uma luz muito forte aqui, eu fechei um pouquinho a porta, mas tudo bem, Deus. se quiser. Iluminados. A gente está virada para o leste, graças a Deus. Aliás, é bom, né, Ingra, acordar, virar para o leste, virar para o sol, agradecer todos os dias da gente ter essa luz, porque aí isso também vai nos ajudar a ter sempre luz na consciência, né? A gente vive dessa luz, na realidade, as plantas que a gente come estão usando essa luz, absorvendo essa luz e a partir daí guardando carbono, sintetizando todos os seus nutrientes para poder nos dar tanto alimento e para todos os outros animais. Então, é importante a gente lembrar de se voltar para o leste toda vez que o sol levanta, agradecer e agradecer você pelo convite também. Muito bom estar aqui de novo. Oh, gratidão. Então, aquela live de vocês na terça-feira mexeu tanto comigo, e até depois eu conversei com o João, né? Eu falei assim, se a gente fala de veneno, as pessoas saem correndo, porque quase é como se as pessoas não quisessem saber o que elas estão fazendo com elas mesmas, né? Mas é isso que está acontecendo e as pessoas muitas vezes têm esse hábito por não saber o que acontece de fato. Então, essa nossa conversa hoje é para dar uma chance das pessoas conhecerem um pouco a verdade. Então, eu quero começar perguntando para vocês sobre essa origem, né, de como começou esse hábito, essa prática de colocar veneno na comida, né? Então, quando as pessoas falam, eu não acredito em veneno, eu não acredito que isso mata, eu não acredito que isso faz mal, é quase uma insanidade, é surreal a gente saber que tem gente, né, que não acredita que o veneno faz mal ou que o veneno mata. Então, vocês podem começar por onde vocês quiserem, mas eu acho que esse é um ponto de partida sobre os efeitos desse veneno na nossa inteligência, na nossa cognição. Então, não por acaso tem muita gente vivendo em estado de zumbi, em estado de depressão. Isso vem dessa base que é a nossa nutrição física, que também vem carregada de energia, mas é química que se integra no nosso corpo, se integra na nossa mente, na nossa pele, na nossa beleza. Então, fiquem à vontade para começar por onde vocês quiserem. Bom, basicamente, Eu né? só queria dizer uma coisinha antes de eu começar, desculpa te cortar, que não só falando, a gente só fala de veneno porque a gente fala de saúde, né? Então acaba se tornando inevitável, porque o nosso assunto é a saúde, é a vida plena, é o bem viver, é essa permacultura, ou seja, a criação de uma cultura que possa se sustentar no tempo, ou seja, que possa permanecer, porque a cultura que a gente tem está tendendo para o colapso e a gente vê isso em várias áreas da nossa vida, né? Então, só para explicar isso, que os assuntos desagradáveis, as coisas que a gente não gosta, elas aparecem porque elas se polarizam muitas vezes justamente em relação ao que a gente quer construir. A gente quer construir saúde, quer construir uma vida plena, e é óbvio que existem elementos que são o quê? Degradantes, envenenantes e dissociativos, né? Então, a gente inevitavelmente fala disso, né? E como está todo mundo sujeito a essa questão do veneno, porque todo mundo se alimenta,
a gente não tem como não trazer isso, e na condição que a gente tem, né, eu como agrônoma biodinâmica trabalhando com permacultura, João com os 30 anos dele de agricultura orgânica, a gente está em contato com isso o tempo todo, né? Então é realmente uma área que a gente está sempre em contato, tanto a saúde quanto o veneno que as pessoas estão colocando por aí. Desculpa. O que acontece, né? Nas duas grandes guerras se desenvolveram produtos químicos, certo? Para usar de várias maneiras, certo? Uma delas era pulverizar as trincheiras. À noite, aviões sobrevoavam e pulverizavam as trincheiras com alguns produtos, certo? Para fazer os soldados ficarem deprimidos, para não ter ânimo para lutar, certo? Então, a gente fala que hoje, que é o que eu vou explicar agora, a gente diz que hoje essa agricultura dos agrotóxicos é uma agricultura bélica. E agora eu vou explicar o porquê. Então, o que acontece? Foram desenvolvidos também, como foi o gás mostarda, o agente laranja na Guerra do Vietnã, que era uma mistura do 2,4-D com o 2,4,5-T, dois herbicidas. O 2,4-D é o que está sendo usado hoje na soja. É um resíduo, é um produto que foi inventado na Guerra do Vietnã, porque o Vietnã foi desfolhado, o país inteiro, porque os Estados Unidos, quando atacavam o Vietnã, existia, no meio da floresta, eles tinham as metralhadoras antiaéreas, e eles não conseguiram enxergar essas metralhadoras. E aí uma mente muito involutiva, de um plano muito denso, né, americana, resolve desfolhar o país inteiro, ou seja, então, eles pulverizaram o Vietnã inteiro com o que se chamou agente laranja, porque tinha esse tom e porque a floresta ficava laranja, porque morriam as árvores todas. Né? Entende? Foi dado um colorimento nesse produto. Né? Bom, então se chamou o apelido de agente laranja. Esses herbicidas, quando termina não só a Guerra do Vietnã, uma coisa ontem na história, né? Mas da Primeira e da Segunda Guerra, os produtos que sobraram disso tudo, e os cientistas que pesquisaram vários tipos desse produto, como eu falei, esse que usavam para deprimir os soldados, né, para tirar a ação, a força, a vontade, né, descobriram que tinha formas de fazer isso, né, tudo isso sobrou. Só que sobrou as essências desses produtos, ou seja, como é que se diz? Os princípios ativos, as bases das misturas, e sobrou também um monte de cientistas que sabiam fazer isso. Ao término das guerras, certo? O que acontece? Houve um pensamento assim, bom, e agora o que a gente faz com tudo isso? Né? E então, alguns desses grandes senhores do capital chegaram à conclusão que a agricultura era o único setor que ainda não tinha dado um retorno para o modelo industrial. Era a única coisa que não estava dentro do modelo industrial e que tinha que ver alguma coisa. E um dia, eles tinham jogado fora uma quantidade muito grande de nitrogênio, certo? Que era usado também para fazer ataques na época, etc. Bom, o nitrogênio está relacionado, todo mundo sabe que se faz bomba, né? Tinha bomba de nitrogênio. Bomba de nitrogênio. O gás mostarda na Primeira Guerra, que se alguém pesquisar vão ver o nível de violência que teve aquilo, tanto que no acordo logo seguinte à Primeira Guerra o gás mostarda foi proibido, tamanha violência que ele tinha, ou seja, nem em guerra nós não podemos usar isso, e tinha o nitrogênio, e tudo isso foi conseguido, esse nitrogênio foi conseguido a partir de um processo químico artificial, porque a vida é toda química orgânica, né? Por isso que a gente fala dos minerais no corpo e tudo mais. Mas foi feita uma síntese artificial do nitrogênio a partir do nitrogênio da atmosfera. Nossa atmosfera é 78% a 80% nitrogênio, então se conseguiu retirar esse ar da atmosfera a partir de um processo que chama Haber-Bosch. E esse nitrogênio era usado na guerra, né, no gás mostarda, em bombas e tudo mais. Então, depois da Primeira Guerra, quando esse produto sobra, entre aspas, né, depois da guerra, ele é jogado nos campos, né? A maneira do que a gente faz hoje, taca as coisas no rio. Bota fora, tipo assim, vão botar fora. E aí o que aconteceu? Eles viram que as plantas cresceram muito rápido com esse nitrogênio. Que hoje o nome comercial é ureia, que é usado na agricultura. Então o adubo químico é nitrogênio, fósforo e potássio. Só que os estoques de adubo químico nas nações
É importante por quê? Porque a bomba leva fósforo. Toda bomba tem fósforo. Então, é uma forma de você estocar fósforo num país, tendo grandes quantidades de fósforo estocado, e você tem a justificativa de usando na agricultura, e você vai mantendo um grande estoque. Do Brasil vem da Tunísia e do Chile, inclusive do Marrocos. Inclusive, nós, numa viagem, uma vez, encontramos, por acaso, uma mina de fósforo na Tunísia, numa viagem, né? E aí ficamos discutindo, eu e a Tati, sobre essas relações todas, dessa coisa toda. Então, o que a gente está tentando pincelar rapidamente para as pessoas entenderem? Que a origem, tanto desses adubos químicos, como de todos esses agrotóxicos, de todas essas coisas, ela nasce num ambiente bélico, ela foi inventada para a guerra, depois foi tentado ajustar para a agricultura, porque Rockefeller e tantas outras famílias começaram a ver assim como que nós vamos fazer agora isso seguir dando retorno de alguma maneira, porque tem um estoque gigante disso. E aí começa toda. Tem um personagem também, João, que é um alemão, Fritz Haber, um químico. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. Se fala sobre ele no documentário Solo Fértil. Ele desenvolveu uma química para a guerra também, que foi inclusive utilizada em câmaras de gás, né, um veneno, e que quando acabou a Segunda Guerra, também isso foi levado para as lavouras americanas, né? Então, olha essa como síntese, tudo isso... Ingra, essa é a síntese que eu estou falando do nitrogênio, Haber-Bosch, né? É o Fritz Haber e o não sei o que Bosch. Então, eram esses dois cientistas que fizeram a síntese do nitrogênio, né? Então, chama a reação Haber-Bosch, que é esse Fritz. O nome dos dois cientistas. É o nome dos dois cientistas. O nome da síntese é exatamente esse que você está citando. Então, eu gosto de dizer, é uma frase de algum filósofo, não sei quem é, de algum filósofo, que diz o seguinte: um texto sem contexto é um mero pretexto. Eu vou repetir. Um texto sem contexto é um mero pretexto. O que acontece? Quando as pessoas começam a questionar algumas posições de quem defende a agricultura orgânica e essa coisa toda, há vários ataques sobre isso, só que as pessoas não entendem o contexto do que estão defendendo, que são esses agrotóxicos e todo esse modelo industrial de produção. Ou seja, não é uma demanda da agricultura. É uma demanda de um sistema industrial que não tinha onde colocar essas coisas. Isso é que as pessoas não entendem. Então, o que acontece? Hoje fica no imaginário nosso, da maioria da população, por desinformação, né? Que a única forma de fazer é essa. Então, para quem é leigo do assunto, vamos tentar criar uma outra analogia para a gente tentar entender. Por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, se eu tiver algum tipo de doença, tu tem duas situações: tu vai no médico alopata ou você vai no médico homeopata ou numa medicina chinesa. As formas de encarar a doença são totalmente diferentes, certo? Você vai trabalhar com um homeopata ou alguém que trabalha com medicina chinesa, o cara vai querer saber um pouco da tua vida, como é que você está vivendo, entende? Ou seja, se eu machuquei um pé, eu machuquei uma mão, por que machucou a mão, machucou o pé, machucou o olho? Ou seja, isso tem um sentido, um significado, certo? Então aí entra um campo do simbolismo de como é que eu estou levando a minha vida. E se eu não mudo o meu contexto de vida, eu não mudo o ferimento. Claro que eu posso tomar um remédio para dor, eu tomar não sei o quê, mas eu preciso entender o porquê daquilo, certo? Isso na medicina alopata não entra. Por quê? Porque a ideia não é isso. Então você ataca sempre o efeito, mas nunca chega na causa. Então, quando a gente trata de agricultura orgânica, e você já acompanhou mais de um curso nosso, qual é a questão? Eu preciso entender a causa. Uma planta não adoece de graça. E no modelo agronômico que está sendo posto e vendido, a ideia é que o cara parece um Rambo, né? Ele entra na lavoura para matar inseto, para matar fungo, ou seja, esses seres sempre tiveram aí. A formiga tem 350 milhões de anos, você não vai matar a formiga. Você vai criar, como a gente diz, um estado de convivência ecológica onde ela ataque menos o que você está plantando e como o que é nativo. Certo? E como é que se faz isso? Aí entra o conhecimento. Então eu gosto de brincar que não tem truque nem magia, tem conhecimento e sabedoria. Né? Ou seja, o problema é que a gente não sabe e a gente compra pronto. O meu avô dizia que quem não sabe fazer, compra pronto. E as pessoas estão comprando pronto.
Estamos comprando pronto, vai lá e compra o veneno, compra isso, compra aquilo. A ponto da pessoa dizer, outro dia o rapaz que trabalha comigo diz assim, olha, o senhor tem que comprar remédio para a formiga. Eu digo, a formiga está doente? Não é assim? A minha avó dizia, olha, vamos comprar remédio para o rato. Eu digo, o que foi, vó? O rato está doente, pobre do ratinho. Ou seja, então, na nossa ideia, o veneno virou remédio. Imagina a loucura. Sim, Ou gente, seja, que até a palavra loucura. que a gente usa é errada. E é comum, todo mundo fala, vou comprar remédio para formiga, vou comprar remédio. Porque o mesmo laboratório que faz o agrotóxico faz o remédio. Sim, Viu? sim. Como é uma questão. E no momento que a gente para e começa a analisar friamente da onde vêm as coisas, porque nós faz 5.000 anos que o homem trabalha com agricultura orgânica. Pelo menos 5.000 anos. E qual é o discurso de quem trabalha com agricultura química? A gente recebe várias vezes essas coisas, a Tati tem juntado. Né? Pessoas dizem assim, não tem como alimentar o mundo com agricultura orgânica. Não, não é verdade. Né? Qual é a Não outra tem. desculpa? Não, é que. Ah, bom, agora tem essa discussão e essa questão dos nomes, né? Ou seja, a gente está sempre falando da etimologia das palavras e o quanto é importante a gente entender o que está falando, porque isso, na verdade, molda a nossa mente. Então, quando a gente chama veneno de remédio, quando a gente chama agrotóxico de defensivo, defendendo quem? Tá defendendo quem o defensivo? Tá defendendo o O vendedor de dinheiro, veneno. Me o defende aí dinheiro. meu negócio, é isso que é. E a gente começa a falar dessa maneira, a gente começa a distorcer a percepção da realidade, né? Então, tem a ver com o nosso assunto hoje também da inteligência, a gente ter informação, a gente procurar estar atento para ficar mais pensante. E justamente essa falta de minerais no corpo, porque a gente acho que talvez não tenha explicado, falou em outros momentos, né, Ingra, que existe uma diferença nutricional bastante relevante entre o alimento orgânico e o alimento produzido com veneno. Então, não é só o fato de você comer algo que te contamina, né? Porque tem resíduos de veneno, porque contamina o planeta, mas ele também tem uma baixa qualidade nutricional, baixos níveis de ferro, de magnésio, de cobre, de potássio, e a gente precisa desses minerais todos no nosso corpo para desempenhar uma série de funções. O mais óbvio que todo mundo mais sabe é que se falta ferro, fica anêmico, fica burro, fica sem conseguir desempenhar as funções mais básicas. Então, essa É, questão dos argumentos não, pode falar, pode concluir. que o João estava trazendo na realidade é que eles já vêm contaminados, eles já vêm com uma distorção e a gente acaba às vezes repetindo isso. Então, remédio, defensivo e um monte de coisa que é uma bobagem. Acabaram de mudar na lei isso agora, dizer que não é agrotóxico, é defensivo. Assinaram um papel dizendo agora não chamem mais de agrotóxico, chamem de defensivo. Eu várias vezes durante a universidade, quando falei agrotóxico apresentando o trabalho, falei veneno apresentando trabalhos, eu fui repreendida por coordenação, por professor dizendo não fala veneno, não fala agrotóxico, tem que falar defensivo, tem que falar defensivo. Existe uma catequização, uma forçação de barra, uma pseudoeducação para que as pessoas falem isso para distorcer a realidade. Ou seja, se não é veneno, se não tem problema, por que que eu tenho que mudar o nome? Por que que eu não Sim, posso falar abertamente das coisas como você falou no começo? O que é verdade, quem não deve não teme. Se não faz mal, se tá tudo bem, por que que fica mudando o nome? Por que que mascara? Por que que faz isso? Né? Não teria necessidade. sim. Tem. E eu vejo que tem uma tentativa também, né? Tem uma tentativa, não, eles conseguem uma maneira de controlar e de manipular as pessoas que vem de várias maneiras, né? Eles que eu digo é o sistema financeiro, de commodities, o agronegócio, é tudo isso, não é uma pessoa nem um vulto, né? É um sistema financeiro, é o capitalismo, é o sistema de consumo no qual a gente está inserido. Tem esse lugar onde as pessoas já estão um pouco debilitadas para raciocinar de acordo com o que elas também se alimentam, né? Com essa Isso. deficiência nutricional, a pessoa fica com pouca capacidade cognitiva. Então tem esse ponto e tem um outro ponto que eu também acho bem sério, que é essa propaganda, que é essa troca de palavras, troca de sentido para as pessoas não perceberem que estão dentro de uma cilada. Então eu assisti um outro doc, né? De vez em quando eu vejo uns assim que abrem portais de percepção, de compreensão para mim, que é a Era do Ego.
O Século do Ego, uma coisa assim, tá no YouTube, que conta como eles manipularam, começaram a manipular as massas. Era um primo do Freud, que veio da Europa para as Américas, né, para a América do Norte, e começou a criar. Ele veio com essa coisa toda que Freud descobriu, né, do nosso instinto sexual, a sexualidade no inconsciente, como isso mexe com as massas de maneira inconsciente. E eles começaram a usar todos os experimentos de Freud nas propagandas e nos filmes de Hollywood. Então, por Isso. exemplo, tem um exemplo que eu fiquei chocada. Assim, as mulheres não consumiam cigarro porque era um tabu. Então, assim, eles pensaram, a gente tem que começar a vender cigarro para as mulheres, porque só os homens fumam. Então, o que que eles fizeram? Olha como a gente está desavisado. Pegaram um grupo de mulheres jovens, empoderadas, modernas, e Maravilhosa. criaram uma situação para sair em toda a mídia, que era aquelas mulheres tirando o cigarro da meia e fumando. Por quê? Porque eles trouxeram, né, de acordo com os estudos de Freud, que as mulheres tinham inveja do falo dos homens. Que as mulheres gostariam de ter um falo para se sentir empoderadas e potentes. Então, o cigarro seria o falo das mulheres. Então, cada mulher teria seu próprio falo e o seu próprio câncer também, né? Mas, assim, como eles manipulam. E, de repente, o cigarro deixou de ser tabu entre as mulheres e todas as mulheres queriam o seu falo pessoal, né? O seu cigarro. E aí, mulher começou a fumar achando que estava sendo de vanguarda, que estava rompendo padrões, que estavam dando dinheiro para a fábrica de cigarro. Então, aí eu penso, né? O leitinho, mulheres da geração da minha mãe, não sei, minha mãe era hippie, não acreditava em nada disso, mas assim, acho que de uma geração anterior, foram convencidas de que elas deveriam dar leitinho para os filhos, porque leitinho da Nestlé era melhor do que o leite materno. Então, assim, e a gente esquece disso ou não sabe disso e continua cometendo outros erros. Então, é surreal isso, né? Olha que interessante. Eu só quero somar em graniço, tem um documentário que chama Arquitetura da Destruição. A Europa Central ela foi um pouco o berço de todo o assunto chamado publicidade. Hoje o que a gente tem assim como propaganda, que é exatamente isso que você está falando do cigarro, ou seja, construir hábitos para vender produtos, né? Isso nasceu muito na Alemanha e na Europa Central, e tem um filme que chama Arquitetura da Destruição, porque na Segunda Guerra, então, se faziam propagandas dizendo que se as pessoas tivessem relacionamento sexual com um judeu e nascesse uma criança, essa criança ia nascer deformada, porque todo judeu gerava crianças deformadas e doentes. Então, esse processo da mentira, né, e que hoje a gente chama de fake news e tudo mais, isso tem um nascimento um pouco nesse lugar mesmo, né? E depois é como você falou, os americanos também aprenderam muito bem a fazer isso. E um filme que mostra essa história é a Arquitetura da Destruição. Fica a dica também, né? Eu vou procurar isso que você falou. Tem que ter estômago para assistir, É. porque é realmente assim, é muito forte. As pessoas não têm ideia do que é uma propaganda de guerra, uma propaganda maciça com relação a um processo classista como foi contra os judeus, relacionando eles com os ratos e todo tipo de coisa, né? O Hitler fechou centros de cura terapêutica e pessoas com deficiência mental, tudo que era tipo de coisa, tudo eles relacionaram à mesma coisa, né? Isso, hoje, como a Tati disse, é chamado fake news. Isso, durante as guerras, era muito comum. É só entrar na internet e procurar propaganda de guerra, você vai encontrar uma infinidade de coisas, né? E eles entendem muito também sobre nutrição, né? Se fazia muito na Segunda Guerra experimentos de nutrição, ou seja, deixar pessoas só comendo pão, só comendo... E faziam esse tipo de experimento com pessoas, né? Que não era com rato, então sabem também dessa questão nutricional. E também nasce aí a questão da linguagem do corpo relacionado ao psiquismo, né? Porque tem a ver com o desenvolvimento de toda a psicanálise no início do século XIX. Então, como que o nosso psiquismo expressa certas coisas. Então, a partir do corpo, das posturas e das doenças, eles poderiam identificar padrões de comportamento justamente para fazer controle e massificação. E o que a gente tem na agricultura hoje é essa tentativa de controle e massificação. Plantar o mesmo grão em todo lugar, com o mesmo veneno, do mesmo jeito, para que as pessoas comam a mesma coisa e fiquem todas
anuladas da mesma forma. Porque Vocês podem trazer, João poderia até trazer, João, desculpa interromper, alguns exemplos que eu já escutei vocês falarem, vocês falam disso bastante. Por exemplo, veneno que desorienta a abelha, como essa desorientação vem para a gente, o besouro deprimido. Você pode trazer esses exemplos? Sim, por exemplo, a questão que eu falei, então, que tinha um produto usado, mais de um tipo de produto usado sobre as trincheiras para deprimir os soldados, né, para que eles não tivessem ação, o que acontece? Isso virou o que nós chamamos hoje de inseticida. A origem do inseticida foram os produtos usados para criar esse processo durante a guerra de inanição, do sujeito não ter vontade. Olha só. Esse produto eles descobriram que podiam matar insetos. Então, aí entra o que você está perguntando. O que acontece? Eu pego hoje um produto, um inseticida, para jogar numa lavoura, para matar uma lagarta, para matar um inseto, etc, etc. A natureza, tudo tem ação e reação, né? Então, eu quando pego um produto desses e aplico na natureza, e eu me intoxico com esse produto, o que acontece em mim? O que ataca em mim? Ataca em mim o meu sentido neurológico, ou seja, de falta de vontade, problema de cognição. Aí o que acontece? Com o tempo leva à morte. Por quê? Porque eu vou me neutralizando na vontade, eu vou tirando a vontade. Então a gente diz assim, o fulano está animado. Animado é que tu está com a alma plena. Com ânima. Com ânima. Ânima. Então, se eu tenho um produto que tira a minha ânima, eu vou me morrendo, vamos dizer assim. Eu vou me morrendo aos poucos, eu vou me matando aos poucos, porque eu estou matando minha alma, minha ânima. Olha que incrível isso. Por quê? Porque é uma arma de guerra. A guerra não é divina. A guerra vem de outros planos, certo? Vem de coisas involutivas. Então, ao ponto que a coisa vai andando, chega um ponto que o sujeito que está contaminando com inseticida, ele leva à morte. Tanto que, pode pesquisar na internet, não é uma opinião, é um fato que eu estou falando. Você pesquisa todas as cidades do Brasil que produzem tomate, pepino, pimentão, morango e batata inglesa. Tabaco. E tabaco. Tabaco, fumo e pimentão são da mesma família, são plantas muito atacadas por insetos, então são cidades que usam inseticidas. Todas essas cidades, o índice de suicídio é maior que da Suécia, certo? Todas essas cidades. Por quê? Por causa do inseticida. Isso é um fato, tem dados sobre isso, né? O IBGE já levantou isso. Então, o que acontece? Nós estamos usando produtos do tempo, ou seja, produtos que foram inventados para a guerra e que foram adaptados para uma chamada agricultura, que hoje nós estamos chamando de agronegócio. E, na verdade, é um nome ideal para isso, porque é um negócio para as indústrias, né? Porque a palavra agricultura vem de cultura agrícola. E a cultura agrícola ela é tão diversa quanto a diversidade de povos. Porque se tu viajar pelo mundo, e nós já tivemos a oportunidade de viajar para alguns lugares, ou seja, os modelos de sistema de plantio são enormes, diversos. Só no Brasil nós temos 305 etnias indígenas. Cada uma faz de um jeito, né? Por aí vai, ou seja, nós temos uma diversidade gigante. E a gente acha que todo mundo planta igual, que o espaçamento, não sei o que, é igual. Não existe. Esse padrão está ligado com a máquina e está ligado com o produto. Eu vou dizer que um pé de pêssego tem que ficar a 3 ou 4 metros de distância, porque eu tenho que passar um trator por eles. E por trás, o grande arquétipo que tem é esse que a gente falou, né, da metade do século XIX, de massificação, ou seja, de padronização, de forma que ao invés da gente dar a nossa resposta individual e lutar para que a diversidade se mantenha diversa, a gente começa a anular, podar, e isso começa com alimento, porque é a forma mais fácil de fazer. Todo mundo come todo dia. Por isso que as grandes empresas, os grandes blocos estão em cima da agricultura, né? Então todo mundo, quando fala em dinheiro, fala em bolsa de valores e não sei o quê. A gente não imagina os blocos, as redes de comércio que tem em cima da agricultura, os valores sobre sementes, venenos e máquinas e tudo isso. E aí chega também naquele grande produto que regula a economia mundial chamado petróleo,
petróleo, né? Então, trazer o petróleo para dentro da agricultura também. Então, como a agricultura é um campo muito amplo, quando você consegue fazer alguma dominação aí, a sua escala de venda, a sua escala de poder aumenta muito, né? Por isso que o nosso alimento é tanto, assim, alvo disso. E só queria colocar em relação a isso, Ingra, as pessoas podem pesquisar mecanismos de ação. Mecanismos de ação de um herbicida, mecanismo de ação do inseticida, do fungicida. Porque o que acontece? Todos esses cidas, cida é matar, homicida é matar homem, inseticida é matar inseto, fungicida é matar fungo. Eles têm um tipo, um mecanismo de ação, né? Como se fosse uma chave. Uma coisinha que ele vai lá, porque ele é um produto, então ele tem que ir lá e fazer alguma coisa, né, para ele ter o seu efeito. Então, esse inseticida que o João falou, o que ele faz? Ele vai lá no sistema neurosensorial e desativa a produção de uma enzima que faz a conexão entre os neurônios, chama coenzima A. Então, você, sem essa enzima, seus neurônios, literalmente, como o João gosta de brincar, o tico e o teco. Então, não tem inteligência, não tem como você raciocinar. Aí, por que a gente tem um monte de produto cancerígeno? Esse 2,4-D, por exemplo, que é usado hoje na lavoura, ele é um hormônio sintético. Na planta, ela tem auxinas. Auxinas são substâncias que promovem o crescimento da planta. Ela precisa desse hormônio para multiplicar as células. O que eu faço? O que eles fazem? Pega e sintetiza um hormônio que parece uma auxina e joga na planta. O que a planta faz quando ela recebe aquilo? Ela fala, tenho que crescer, tenho que multiplicar as células, estou cheia desse hormônio. E ela começa a multiplicar as células. Só que o sistema dela de vida não consegue nutrir todas essas células. Não era para multiplicar tanto assim, né? Tem um ritmo. E aí a planta morre porque não consegue atender a quantidade de células novas que ela criou. O que é isso? Tumor. É o câncer. O que é? Por que é carcinogênico o produto? Porque no nosso corpo, quando uma célula pira e começa a se multiplicar sem parar e não morre, isso é o que câncer. dá certo, É o tumor. câncer. Então aí você tem o quê? Você tem um câncer. Então a gente tem que entender isso que o João falou, que tudo isso tem uma relação direta conosco. A gente não pode ir lá e envenenar uma planta e achar que a nossa célula também não vai estar envenenada. Desativar a enzima de um inseto e achar que a nossa enzima não vai ser desativada também. Então, o que não, que e sabe, tem só uma coisa, João, rapidinho, que me veio agora um insight sobre isso, porque uma das leis herméticas, né, uma das leis universais, é o princípio da correspondência. E aí vocês também têm feito sempre essa correspondência, eu também costumo fazer isso, né? O que a gente come, então tem o princípio da correspondência nas formas, mas também no efeito daquele alimento. Então, se o alimento recebe algo que produz essa multiplicidade descontrolada, que é o próprio câncer, se a gente se alimenta disso, qual tem sido a influência, a existência do homem no planeta? A gente tem agido no planeta como câncer, que é um crescimento desenfreado em tudo que a gente faz, na nossa própria sociedade, em tudo que a gente produz. A gente não quer considerar limites, a gente não quer considerar equilíbrio, a gente não quer considerar o equilíbrio da troca, a gente só quer crescer, crescer sem parar. Isso é o câncer também, né? O nosso comportamento tem sido o comportamento de um câncer e que mata o seu próprio hospedeiro. E, enfim, até tem a não ver querer também. morrer. Até não querer morrer. Nós Não temos querer uma morrer. cultura onde a gente não aprende a morrer. Se tem uma coisa certa é que todo mundo vai morrer. Por que a gente não aprende a pensar nisso, a falar disso? Então, o que a nossa medicina faz? É uma tentativa de nos perpetuar para sempre. Tem gente que até que diz que um dia a gente vai ser imortal através da medicina, porque a gente vai evoluir tanto. Isso é um absurdo. Tudo na vida tem ciclo de nascimento e fenecimento e morte. E nem isso a gente aprende, né? Então, até o nosso sistema que a gente chama de saúde, que na verdade é um sistema de doença, ele tem essa ideia, né, que você está trazendo. É o plano de doença, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu pago o plano de saúde. De saúde, não. Se você estiver planejando ficar saudável, você não vai pensar nisso. Você está planejando ficar doente, né? Então é plano de doença. E isso é bem interessante, né? A gente até trazer um pouco para essa questão do bem-estar. Porque o que adianta você viver 1000 anos, né?
mal, feito zumbi, sem capacidade de raciocínio, sem capacidade dos sentidos, né? De sentir a vida, de sentir sabores, de sentir cheiro, né? De alegria. Se você não tem a ânima, né? Se você não tem essa alegria de viver, para que viver? Então, assim, a saúde e a beleza tem a ver com essa base, né? Com essa pulsação de vida dentro da gente. E aí tem uma coisa que eu quero trazer, porque assim, vocês sabem disso muito bem, é o dia a dia de vocês, mas eu, há coisa de 1 ano, olha que eu cresci em sítio, plantando e colhendo, subindo em pé e comendo as coisas, mas aquilo era tão natural para mim que eu não raciocinava muito sobre isso. Precisou esses mais de 50 anos, né, depois de ter crescido em sítio, de ter criado cavalo, de ter voltado para a roça muitas vezes na minha vida, mas ter tido muita vivência na cidade, precisou esse tempo todo para eu me encantar de novo com o que é a tecnologia da vida. Então, assim, hoje eu estou me reencantando com isso quando eu vejo todo o sistema da permacultura e também da agrofloresta, todos os métodos que usam a tecnologia da vida. Então, assim, essa consciência é o que cria a nossa realidade. Então, se a gente só tem conexão com esse aspecto destrutivo e de guerra, que é uma coisa bastante cruel, aliás, eu também faria uma associação, mas enfim, isso seria uma outra live, uma associação dos métodos nazistas com a maneira com que a gente cria os animais hoje. Nós estamos fazendo muito parecido com o que eles fizeram, a gente não quer saber disso, compra carne, bota na mesa, não sei de onde veio, não quero saber, não quero ouvir, é mais ou menos isso. Mas a gente está fazendo muito parecido com o que eles fizeram, né? Então, assim, se a gente também começa a ter consciência das possibilidades de como essa agricultura pode ser feita e como eu posso comprar no meu próprio bairro um alimento orgânico, a gente começa a enxergar novas possibilidades de compra de alimento, de alimentação. Não precisa exatamente comprar uma fazenda e começar a plantar o que come. Tem 1000 maneiras, né? Então, assim, se vocês quiserem falar um pouco sobre a potência da tecnologia da vida, a potência muito maior do que herbicida, do que veneno nas plantas, a potência, inclusive financeira, de lucro e de geração de riqueza, de você não usar veneno e usar a tecnologia da vida. Se vocês quiserem falar sobre isso, acho que é bom. Eu queria só complementar o que eu estava falando, que a relação que você pediu para fazer, a analogia. Então, o que está acontecendo hoje? Tem se falado muito que as abelhas estão desaparecendo, certo? Então, o que acontece? Esse inseticida, como a Tati falou, ele entra e desliga essa chave da parte neurosensitiva do ser. A abelha tem uma capacidade muito interessante. Eu fui apicultor por anos e estudei várias coisas mais sutis, vamos dizer assim, com relação às abelhas, né? As abelhas, quando elas voam e encontram o alimento a 50 metros de distância da caixa, mais ou menos, ela volta na caixa e ela faz uma dança circular, certo? Faz uma dança circular, apenas uma dança circular. As outras abelhas ficam assistindo, porque são várias classes dentro, serviços separados dentro da colmeia. Essa que voltou é a campeira, que a gente chama, que é a que vai e traz o pólen e o mel. Ela dança uma dança circular. Então, todos sabem que ao redor, mais ou menos de 50 metros, tem alimento. Então, está dada a informação. Quando ela acha um alimento mais longe, ela faz um 8, certo? Quem já observou, de repente, na frente do alvado, a abelha fazendo isso, e balança a bunda. Podem ver na frente da colmeia, às vezes ela está balançando a bunda. Então, o que ela faz? Ela faz um 8, e ela balança a bunda num lado e depois balança do outro lado. E ela cria, então, uma linha, como ela estivesse mapeando para que lado está o alimento. Olha só. E ela, pelo número de voltas que ela dá quilometragem. Certo? Um cientista alemão estudou isso. E é fantástico isso. O que acontece? Ela sai, encontra uma flor e essa planta está com inseticida. Ela se intoxica. E aí acontece isso, desliga esse processo nela e ela não sabe onde está, ela perde a essência de
conseguir voltar para casa. E claro, aí depois isso vai que leva à morte, certo? Então, o que acontece? Aí entra na analogia que você estava colocando. Quando eu me enveneno com uma coisa dessas, o que acontece em mim? O cara se intoxicou com inseticida. Sim, o que acontece? Eu em mim, ou seja, no corpo humano, ou no mamífero em geral, certo? Vai desligar esse sensor. Então, aí que eu falei da ânima, e eu começo a perder o sentido de vida, o propósito, certo? E a pessoa vai se anulando. Pode ver pessoas que trabalham muito com agricultura química, elas se anulam, vão se anulando e leva à morte. Um outro exemplo interessante é, por exemplo, alguns tipos de herbicida. Tem um herbicida que é usado para controle de folha larga, como a gente diz, tem folhas estreitas, folha larga no arroz, tem uma folha larga que dá no meio do arroz e eles botam um herbicida para matar. Essas folhas largas são da família da leguminosa. As leguminosas são os feijões, tudo isso. E quando eu ataco uma planta dessas aí como herbicida, eu estou matando essa planta e quando eu me enveneno com esse herbicida, em mim afeta o quê? Tudo que tiver relacionado àquela forma. O que é parecido com o feijão? O meu rim. O que é parecido com o feijão? O feto da mulher na mulher. A minha orelha. Certo? Então, quando eu me enveneno com esse produto, eu tenho um ataque no rim. Ou eu começo a calcificar o ouvido. Certo? Só que a medicina não estuda dessa forma. E a gente fica tendo um monte de problema e não sabe por quê. Os Estados Unidos agora proibiu a importação de arroz da China porque estava carregado de chumbo. Sabe, tinha uma grande intoxicação a chumbo. Né? Então aí começa um outro ponto que é, no momento que esses produtos estão contaminados com alguma coisa, eu também começo a ter variações de perda nutricional em função do que eu estou comendo. E aí a gente acha que orgânico é caro. Se o orgânico custasse 10 vezes o valor com veneno, que não custa, seria barato, porque você não está se envenenando e está se nutrindo. O que você vai gastar depois para cuidar da sua saúde, a gente vê assim muito comum, as pessoas às vezes não têm essas experiências e até não acreditam nas coisas que a gente fala quando vê no campo. 40 anos, 45 anos, acabou a vida de um agricultor que trabalha com veneno. Você vai a essa idade que eles têm, eles estão completamente acabados, totalmente doentes, a ponto de não poderem mais ir para a lavoura e estarem em casa. A quantidade de fetos deformados que nascem. Então, isso tudo está acontecendo e a gente ali como consumidor não sabe, né? Que é aquilo que você falou. A gente, mesmo que não vá plantar numa fazenda e tudo mais, a gente tem que saber dessas coisas porque é um assunto para nós como consumidores também, né? Do alimento que a gente traz. E aí, essa pergunta que você fez, não sei se o João quer falar mais alguma coisa. Ah, sim, sobre a natureza. Eu acho, até peço desculpa ter passado para isso, porque eu acho que a gente ainda tem o que falar sobre essa questão do veneno um pouco antes de passar, porque, por exemplo, né, eu escutei vocês falando, olha só que coisa, como a gente tem que escutar e começar a criar esse hábito de raciocínio e essa visão mais crítica. Porque, por exemplo, uma vez eu vi João falando sobre já que a nossa live também fala de beleza, né? Sobre essa coisa das mulheres tirarem cutícula e pintar a unha, né? E aí eu falei, gente, mas como é que eu nunca pensei nisso? Então, assim, a tinta que a gente bota na cabeça, tem um ano que eu não pinto meus cabelos brancos, possivelmente vou pintar em algum momento, por causa até da minha profissão de atriz, mas tendo consciência de que a tinta traz vários metais pesados que eu coloco na minha própria cabeça, e metal pesado é algo que o corpo não elimina, eu vou encontrar outras opções que não vão me envenenar, porque para mim o que é mais chocante é que a gente compra o alimento com veneno, a gente bota a tinta com veneno na cabeça, a gente faz isso com a gente desavisado, inconsciente, isso é que é a loucura. Então, o que o João falava é assim, ó, a gente tira a cutícula, que é a proteção que une a unha, a pele, e a gente pinta com esmalte que tem metal pesado. Então, a gente abre um buraco e joga o veneno ali. A gente faz isso. Então, é uma loucura, assim, eu vejo que antes até de passar para a própria virtude, né, da tecnologia da vida, tem coisas ainda para se falar sobre isso, como o João lindamente retomou o caso das abelhas. Isso, eu estava falando a gente estava conversando que a gente acordou mais cedo, claro, e
e tomando mate. E eu estudei arte por muito tempo, né? Minha primeira história é lá com desenho industrial e tudo mais. Então eu conheço a indústria a partir do desenho industrial, ou seja, de produtos e também dentro da agronomia, ou seja, a indústria de campo, né? E tem um artista que talvez algumas pessoas lembrem, o Andy Warhol, na década de 60 e 70, ele que pintou aquelas Marilyn Monroe coloridas que ficaram super famosas, né? E ele dentro desse meio pop, né, dessa coisa tão artificial, onde a aparência externa é tão importante, né? Ele diz assim, se você se achar bonita e souber o quanto você é bonita, você acaba com esse trabalho de ter que se enfeitar. Ou seja, a gente precisa estar se enfeitando, se tapando de coisas, se mudando externamente, até hoje com plásticas assim, né? Pessoas que não precisam, que já são ricas, milionárias, bota o silicone aqui, por quê? Porque na realidade essa sensação de beleza real, que depois ela transparece, obviamente, para fora, ela não está ali instalada, né? A gente não tem a beleza da vitalidade, de quem está com o cérebro brilhante, a gente não tem aquele brilho no olho da inteligência, então a gente precisa se enfeitar. E nisso a gente piora mais ainda a situação, ou seja, não só tira a cutícula, como enfia ali um produto tóxico, né? Ou seja, nesse também trabalho que a gente tem de se enfeitar, como diz esse artista, Andy Warhol, a gente se contamina ainda mais e se enfeia ainda mais, né? Então eu acho que a gente tem que também pensar, quando fala em beleza, em que é beleza, né? O que é beleza? É diferente, uma pessoa tem um trabalho e ela está fazendo aquilo. Agora, a quantidade de pessoas que não tem a menor necessidade de estarem totalmente maquiadas, a gente sabe que tem chumbo, né? Que chumbo traz uma série de problemas, traz demência, se acumula no corpo, não tem como limpar, tem um pouco como reduzir aí com sauna algumas coisas, mas é difícil, né? E isso fica tudo parado no corpo e você não precisaria fazer aquilo, né? Sabendo que o quê? Que você é bonito porque você nasceu, né? Bastou nascer, estar no mundo, cada um com a sua cara, é bonito, né? E a gente tem toda uma cultura, de novo, de padronização, que diz que beleza é estar com o cabelo assim, que cabelo branco é feio, que unha com cutícula é... Ou seja, a ideia da beleza e da feiura na nossa cabeça está muito distorcida também. Por quê? A desorientação, essa mesma que desorienta as abelhas, nos desorientou completamente, né? Então, que volta um pouco no que você falou, a gente parou de olhar para a natureza, ver que a natureza é a grande tecnologia, a natureza nos ensina muitas coisas, porque por trás dela existe uma ordem divina, um pensamento criador perfeito, e a gente, em vez de olhar para isso, fica olhando para os nossos modelinhos doentes e distorcidos e seguindo isso, né? A vida toda, às vezes. Sim. É quem fecunda o nosso solo, né? Então, assim, essa coisa de se enfeitar, por exemplo, eu não gosto de usar nada, mas isso é uma coisa minha. Muitas vezes a pessoa se enfeita, se adorna também por questões até sistêmicas. Ela pode estar curando um sistema que Claro. nunca se adornou. Então, assim, tem mil variáveis e muitas dimensões para se olhar. Mas a grande pergunta é: por que eu me adorno? Eu me adorno porque tem esse chamado interno, né? Tem esse impulso, é algo até sistêmico, é algo que eu estou equilibrando dentro do meu sistema, ninguém nunca fez, eu estou rompendo com paradigmas antigos, ou eu me adorno porque alguém disse que isso é bom. Então, assim, essa foi a grande pergunta que eu me fiz quando eu parei de pintar meus brancos no início da quarentena. Eu já vinha há alguns anos com essa vontade, mas por causa do meu trabalho eu não fazia, eu chegava no trabalho, aí eu tinha que pintar, né? Eu aproveitei esse isolamento para fazer, e a grande pergunta era essa: eu tiro o meu branco porque eu quero tirar, ou eu tiro o meu branco porque a sociedade diz que eu tenho que tirar o branco, entende? E também, Posso contar uma piada? Sim. Posso contar uma piada? O menino, uma criança pequena, entra no banheiro e a mãe está se pintando. Aí ele diz assim: mãe, o que que tá fazendo? Eu estou me pintando. E o que que é isso? Para quê? Ele pergunta. Não, e o que que é isso? Ela diz: isso é batom. E para que que serve? Ué, para passar na boca. E para quê? É para ficar bonita. Aí ele diz: e por que que não fica? Porque também tem isso. Às vezes as mulheres se pintam tanto, que você não sabe nem se é um travesti, se é uma mulher, se é um astronauta. Você tanta coisa que você olha para a pessoa, não sabe se é um boneco, se é gente, o que que é.
E às vezes a pessoa trabalha no supermercado, é caixa do supermercado, tem tanto, ou seja, as pessoas botam maquiagem num nível, numa quantidade gigantesca, né? E a questão também é a quantidade, o porquê é o mais importante, com certeza, que é isso que você trouxe. Mas a quantidade que se coloca e a frequência, né? Então a gente também fala isso em relação à agricultura, que as pessoas querem dizer que é remédio. Eu falo assim, escuta, e você toma cortisona todo dia a vida inteira? Você toma antibiótico todo dia a vida inteira? Se ainda você toma uma vez, tem que se desintoxicar e se limpar depois. Então, qual a frequência com que a gente faz isso, né? Às vezes para tirar uma foto aí para a pessoa se pinta. Então, a gente vê que os povos se adornavam e muito, né? O que é um cocar? É uma coisa impressionante, um adorno, né? Um cocar gigantesco que vai a 2 metros de altura e vai até o pé. Só que aquilo tinha, primeiro, uma função, né? Aquilo tinha uma função dentro de um contexto cultural. E ele não andava, obviamente, com aquele cocar o dia inteiro, quando ele ia caçar, quando ele ia... Ou seja, existe uma adornação, ou seja, uma alteração da nossa imagem, que dentro do estudo de mitologia se chama estímulo supranormal. Ou seja, o meu normal é assim. Quando eu ponho um cílio desse tamanho, eu criei um estímulo supranormal, além do normal. E isso tem o quê? Uma função. Se ele tem uma função, ele tem uma determinada frequência. Ou seja, quando tem uma festa, quando tem um evento, quando você vai filmar e precisa estar com o cabelo preto, aí você faz. Agora, no seu dia a dia, para que você vai fazer? Sim, então, é isso que a gente tem que observar. O porquê, a quantidade e qual a frequência com que a gente faz isso, né? Então, não é radicalizar, ai, não pode se enfeitar, não pode se maquiar. Não, é que assim, por quê? Primeira coisa, é para tapar uma segurança interna, eu não me acho bonita, eu não me sinto encaixada socialmente, precisa ser nessa quantidade de um dedo de base, de não sei o quê, e precisa ser todo dia, ou precisa ser todo final de semana, ou seja, com qual frequência a gente faz as coisas. A mesma coisa com qual frequência come cenoura, com qual frequência come abacate, com qual frequência come junk food. Não é que não é para nunca comer aquele ketchup feito do tomate mais podre que existe. A questão é com que frequência que você faz isso. Você só come isso? Isso se conecta, Tati, com a verdade e a mentira, né? Porque, por exemplo, um dos motivos que eu quis deixar meu cabelo branco é porque eu queria mostrar para as pessoas a verdade, né? Então, assim, a frequência tem a ver também com isso, né? A pessoa o tempo todo tá maquiada porque não pode mostrar a cara verdadeira. E isso é uma prisão. Então, assim, tudo que me prende me incomoda demais, sabe? Assim, quando eu tenho que fazer uma coisa, aquilo já começa a me incomodar. Então, assim, pode ver sem nada, e aí depois eu tenho a liberdade de botar uma maquiagem se eu quiser. Mas todo mundo conhece minha cara, todo mundo conhece ela sem maquiagem. Então, assim, essa prisão na máscara, a prisão nessa embalagem. E até eu quero trazer uma coisa aqui para as pessoas, que eu até tinha pensado antes da live de trazer, que as pessoas às vezes não sabem. As atrizes, os atores, cada vez mais são adeptos de artifícios momentâneos, que é só para um dia. Então, por exemplo, as pessoas veem as atrizes até mais velhas, né, desfilando no tapete vermelho, no Oscar e tudo, toda assim, com aquela cara sem nenhuma ruga, né, e o cabelo brilhando. Uma atriz que ganha Oscar, que faz um personagem gordo, cheio de ruga, né? Isso tudo ajuda na interpretação, na verdade daquele personagem. Ela não quer saber de estar se entupindo de botox e de plástica e nada disso, porque isso atrapalharia o trabalho da atriz. Hoje em dia tem creme que você coloca no rosto, que estica o rosto por algumas horas. Então, assim, também tem essa tecnologia, essas opções, onde você não precisa se transformar permanentemente. Onde você, por um dia, usa aquilo, até experimenta, mas você tem a sua verdade ali, que é o que você é, né? Então, tem a ver também com olhar para a verdade, ter essa coragem. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Também conhecer essa força, né? Esse valor pessoal. Porque, assim, quando a gente não consegue enxergar nosso valor pessoal, a gente precisa ficar bonito, né? E esse bonito, entre aspas, porque o que é bonito, né? Coisa que a Tati trouxe ali há pouco. O que é ser bonito, né? A gente sabe também que quando a gente passa um dia numa cachoeira, um dia colhendo fruta, um dia com o pé no chão, não sei vocês que estão assistindo, mas eu me sinto linda quando eu passo uma semana lavando meu cabelo na cachoeira, mesmo ele todo...
selvagem, meio bagunçado, a pele fica brilhante, o cabelo fica verdadeiro, fica tudo assim mais viçoso, né? Quando a gente está em contato com esse mundo natural. Então, eu percebo que a artificialidade também traz uma sensação de estar feio, porque é difícil ficar bonito nesse mundo artificial e com tanta máscara, né? Exatamente. Eu me pinto quando eu pinto a casa, porque aí respinga a tinta e aí cai a tinta em mim, é só quando eu me pinto. Sobre o homem, essa exigência é muito diferente, que é um assunto para outra live também, né? É um assunto sim. bem amplo. Agora, sobre a verdade, o que se diz é... sobre a verdade, bom, até que se pintar com barro é bom, a gente faz bioconstrução e você não sabe o que fica. Bom, a gente põe muito a mão na massa, né? Quem já trabalhou com cimento e trabalhou com barro sabe como ficam as mãos com um e com o outro, né? Depois de você trabalhar com barro, é como se você tivesse feito uma máscara de argila no corpo todo. Realmente tem um efeito até de saúde mesmo, né? Porque a argila, ela tem carga negativa, então isso tem um efeito de saúde, então realmente você fica lindo. Não, mas sobre a verdade, o que se diz muito sabiamente é que a gente quer saber a verdade até que falem a verdade sobre nós. É ou não é? A gente quer saber a verdade até um limite. Quando a gente toca nas verdades sobre nós mesmos, que tocam em algum ponto que a gente se incomoda ou deveria mudar, a gente não quer mais saber da verdade. Eu tenho uma coisa para dizer que é o seguinte, eu de uns anos para cá, alguns anos, décadas para cá, o meu pensamento é assim, ó, o que as pessoas pensam de mim é um problema delas. Entende? Porque o que a pessoa está pensando de mim é um pensamento dele, eu não posso me apropriar do pensamento dele, não é nem justo, nem comigo, nem com ele. E é roubo. Dele. Então, o que a pessoa está pensando de mim, nada. Agora eu estou com o projeto Mandalas. Né? Então, a partir do projeto Mandalas, eu resolvo toda a história. Porque se eu não quero alguma coisa, eu Mandalas a merda. Entende? Então, ou seja, não tem o que a pessoa está pensando de ti, é um problema da pessoa. As pessoas se preocupam demais com isso, demais. Né? Então, assim, uma essência interessante entrando nesse campo que vocês estão abordando é o seguinte: na Suíça, certo? O Big Brother durou 2 meses. E a população, como já tem, não é por ser um país rico, mas é um pouco mais madura, as pessoas não toleraram aquilo. Certo? Aqui no Brasil tem 20 anos. Se eu disser que é lixo, ou seja, um programa desses, certo? Lixo eu transformo em alguma coisa, nem lixo é. Ou seja, é uma coisa tão degradante, tão baixa, porque é a essência do que não serve. O que não serve? A população perde tempo falando uns dos outros. Certo? Você vai numa festa e vê as pessoas passam a maior parte do tempo fofocando um dos outros. Tu acha que eu gasto meu tempo com a quantidade de coisa que tem para estudar, para ler, para fazer? Nossa. Saber se fulaninho faz isso, se o fulano... As pessoas perdem tempo de vida com isso, de vida com isso. O Big Brother é a essência desse lixo. A essência desse lixo. E no Brasil as pessoas gostam tanto de novela porque elas querem ver a intriga da novela. Certo? Então as pessoas se prendem nisso. Agora você imagina, então aí fica... eu vou sair na rua, eu tenho que botar uma maquiagem porque o outro vai me ver ou assim, um assado. Mas o que você pensa sobre você mesmo? Esse é que importa. Certo? Um tempo atrás uma moça trabalhava comigo aqui, ela disse, o senhor tem que pintar a barba porque está ficando branca. Eu digo, vai ficar toda branca, o cabelo vai ficar branco, e você vai cair os peitos lá no joelho. E ela, ai meu Deus, que horror. Eu digo, isso é ruim. Então, o pessoal fica achando agora que velho é ruim, porque velhice é ruim. Na história da humanidade, os velhos eram ouvidos. Porque tem um ditado que diz que o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Ou seja, uma coisa é você ter um conhecimento, uma informação, perdão. Quando eu aplico uma informação, eu tenho uma experiência. E em cima dessa experiência, eu tiro um conhecimento. E hoje o que acontece? Que nós podemos trazer uma live sobre isso, que é o efeito Dunning-Kruger. Hoje as pessoas têm isso da informação e querem dar aula sobre aquilo, mas ela não tem a experiência sobre aquilo. E o que o velho tem é a experiência sobre um assunto. E a gente desrespeita os velhos. Então parece que você é feio porque está com barba branca.
Mas imagina só, cara, imagina, isso é um efeito biológico das pessoas irem ficando dessa forma, né? Então, assim, nós estamos com muitos equívocos por muitas desinformações, né? E eu acho que a coisa mais preciosa que tem dos reinos, o reino animal, no caso o ser humano, é poder raciocinar, poder estudar e poder tirar com inteireza e com aspectos genuínos o que realmente vale a pena. O que vale a pena você gastar o seu tempo? Com certeza não é fofocar do fulaninho, muito menos assistir isso. Sim. Né? Tem muito, E tem tem muito. tanto para saber, tem tanto para ler. Nós compramos livro toda hora, está chegando livro para nós O aqui. nosso tempo é o nosso mais valioso bem, porque a gente dissocia a vida de tempo. Isso é uma outra quebra mental extremamente danosa. Ai, a vida, vamos preservar a vida, todo mundo em casa e vamos fazer o hospital. Claro que a gente tem que preservar a vida. Agora, o que é essa vida? Isso é uma coisa, uma energia. Ninguém nunca conseguiu definir o que é vida em nenhum meio científico, religioso ou não. Então, é uma coisa que faz com que a gente esteja aqui, que ela permanece por um tempo, certo? Nesse corpo encarnado. Isso, claro que é uma outra discussão, a imortalidade da alma, do nosso espírito. Mas, enquanto a gente está aqui nesse corpo, a gente tem um tempo, 60, 70, 80, tem gente que vive 120 anos. Ou seja, essa vida que transcorre por um tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Se a gente sofre uma situação de quase morte, a gente acorda e fala assim, meu Deus, o meu mais precioso ativo é meu tempo. Se a gente acordasse com essa consciência, a gente não gastava um minuto da vida com o que não deve gastar. Sim. Porque a gente quer a vida. Eu até recomendo esse livro, o livro tibetano do Viver e do Morrer, onde a gente volta um pouquinho na questão da morte. Quando a gente olha para a morte e vê que o nosso tempo é finito, a gente começa a dar um grande valor para a vida. Então, aquela velha coisa que acontece com a humanidade, só quando perde que dá valor. Aí já perdeu. Então, o que adianta? Quando é que vai dar valor para o tempo de vida? É isso que vale. Então, a gente tem que ver onde é que a gente coloca o nosso tempo. E quando a gente está falando de comida, de beleza, de inteligência, a gente tem vários pequenos hábitos para mudar que vão incrementar muito a qualidade desse tempo de vida, mais do que pensar até no tempo, mas aquele tempo que você vai viver, ele tem uma grande qualidade. Tem uma frase do Corão que diz, que eu acho maravilhosa, que é: trabalhe como se fosse viver para sempre e prepare-se como se fosse morrer amanhã. Uma pessoa que faz isso não morre devendo nada, não dorme devendo nada, não fica pensando que está enredado, desorientado, nada. Você está sempre disposto e trabalhando como se você fosse viver para sempre, deixando os seus escritos, as suas coisas para sempre. Mas você está se preparando como se amanhã você fosse morrer. Ou seja, você não deixa dívida com as pessoas, você não deixa dívida com você mesmo, você não procrastina. E é isso que a gente tem que ver. Quando a gente está parando o nosso tempo para tirar a cutícula e perder a unha, e pintar a unha, vai no manicure, quando a gente para fazer as coisas que a gente faz, a gente não está pensando no nosso tempo de vida. E a gente não está construindo esse mundo interno, né, Tati? Porque assim, isso que você fala do tempo, essa preciosidade, porque é tanto trabalho que eu tenho que fazer comigo, né? É tanto trabalho, é tanto investigar minhas crenças, mudar, olhar como tudo que eu penso reverbera no mundo, olhar como eu construo a realidade. Então tem uma coisa que é interessante, né, que o João falou, né? Eu não posso, né, mandar no que o outro pensa de mim, e o que o outro pensa de mim não tem a ver comigo, tem a ver com os conteúdos dele. Então, assim, como é que a gente pode se sentir bonita? Mudando essa base de como eu me vejo e eu me sinto. Não tem nada a ver com a minha casca. Não. Como é que eu me sinto? Então, por exemplo, essa coisa do valor do tempo. Durante o isolamento, durante um ano inteiro, eu fiz uma formação de uma nova atividade sagrada de terapia, de visão sistêmica, de ampliação de consciência. Eu agora comecei uma outra formação. Olha como esse olhar para o mundo e para mim mesma vai se ampliando. E como é que isso tem se ampliado? Nessa valorização do tempo. É exatamente isso. Quando eu ia para o salão, e tem exatamente agora em março, um ano que eu não pinto unha nem pé, tô adorando. Vai ter uma hora que eu vou ter que pintar.
Mas quando eu ia para o salão e ficava 1 hora, 2 horas no salão, eu ficava muito agoniada. Eu ficava agoniada. Eu botava áudio de palestras de pessoas que eu aprendo, sabe? Eu tentava, de alguma maneira, trazer valor para aquele tempo. Tudo bem, não estou falando que a pessoa não vai nunca pintar unha, pintar mão. Se ela se sente bem, ok. Mas se faça essa pergunta, isso realmente é importante? Eu faço isso para os outros verem? Ou para eu me ver? Assim, realmente tá com a unha pintada vai agregar na minha autovalorização? Porque esse é o ponto, né? Essa autoinvestigação, esse estudo fino. Então, se vocês quiserem agora até linkar um pouco com essa tecnologia da vida, com essa riqueza da vida, que pode ser vista no cultivo do que a gente se nutre como alimento, né? Porque tem outras maneiras de se nutrir, como vocês já falaram, né? O que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente troca, né? Que tipo de pessoa está trocando com a gente. Então, a nutrição vem de todo lado, mas pelo menos essa do alimento, né? Que é a materialização de uma energia. Se vocês quiserem falar um pouco sobre isso, sobre a solução, né? Desse círculo vicioso. O que acontece, né? Eu gosto de dar um exemplo que, assim, muita gente sabe que é bom comer feijão com laranja, né? Tem uma prática de comer feijão com laranja e o ácido cítrico da laranja faz com que fixe o ferro que está no feijão no nosso corpo. As pessoas já devem ter ouvido falar isso, né? De comer feijão com laranja. Minas Gerais tem o hábito do feijão, nós aqui no Sul também, enfim. Então, só para a gente entender que são reações químicas, certo? O ácido cítrico com o ferro do feijão faz com que o meu organismo sintetize e retenha mais fácil o ferro. Para a gente entender que isso é um fato, ou seja, isso já se sabe, ok? Né? E culturalmente se fazia isso sem saber. Nós não tínhamos essa explicação, certo? Depois, na pesquisa, chegou nessa conclusão. Bom, quando começa o programa de osteoporose, eu lembro que uma tia estava entrando nesse programa e disse para ele, olha, cuidado, porque tomar cálcio sem magnésio, o cálcio vai para as articulações, vai para o sangue, vai para o rim e não é absorvido pelos ossos. Porque para cada parte de cálcio eu preciso de uma de magnésio. A gente gosta de estudar um pouco de química em função das coisas da agricultura. Só que você, como fez o curso com a gente, sabe, a gente relaciona todo o tempo o corpo humano com o solo, porque a gente é parte da natureza, né? Então tudo está interligado, certo? 1 ano depois, como tantas outras pessoas, essa tia foi parar no hospital com cálculo renal, porque o cálcio acumulou no rim, certo? Mas, claro, o santo de casa não faz milagre, não adiantou nada eu falar na época, né? E ela seguiu tomando aquilo. Passou um tempo, o governo lançou programas aí que chamavam, acho que é K2, K1, uma coisa assim, que era um produto que era cálcio com magnésio, certo? E aí, então, foi lançado como uma grande novidade, uma coisa dessa, etc. Se sabe isso já, isso é sabido na química, que eu preciso de uma parte de um para outro. Aonde eu quero chegar? Quando você coloca os produtos químicos na planta, você altera a planta, ela altera a capacidade dela de fazer o trabalho dela, porque você botou um agente externo, certo? Que não é natural, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? O feijão, que teria aí mais de 1.500 ppm, partes por milhão de ferro, quando você bota adubos químicos, porque não é só agrotóxico, o adubo químico também, né? Eu altero, a planta se altera, porque aquilo não é normal, o nitrogênio que está ali é derivado de petróleo, não é uma coisa natural, certo? E ele é muito ácido, tudo isso. Então, a planta se altera. Então, aí o feijão que você está comendo não tem ferro. Por quê? Porque você alterou a planta, a capacidade dela de extrair o ferro do solo. Eu estou contando isso, né, que é uma coisa que você tinha perguntado. Então, assim, basicamente, todos os alimentos que estão sendo produzidos quimicamente, eles têm baixas taxas de quase tudo, né? A taxa de câncer aumentou violentamente, tem jovens com câncer. Por quê? Porque as plantas não têm cobre, porque ela não consegue absorver o cobre do solo. E aí, então, deficiência de cobre traz facilidades para o câncer, certo? Isso tem um estudo, inclusive esse livro aqui, do André Voisin, que fala suelo, hierba e câncer. Ele fez um estudo
com 2 lotes de vaca, uma colocando no coxo um pouco mais de cobre e outra sem, e identificou deficiência de cobre nos animais e câncer nesse lote que não consumiu cobre. Há muitos anos atrás, eu fiz um trabalho para a FAO aqui, onde a gente começou um programa em 10 escolas. Esse programa era melhorar a nutrição das crianças e fazer com que elas comessem mais verdura, etc, etc. Então, nós montamos todo um trabalho. Era um título gigante, tudo isso, né, de relação de cores e alimentos, enfim. Para começar o trabalho, para ver a diferença das crianças comendo a verdura produzida lá na escola, enfim, se fez um marco zero. Então, uma nutricionista veio e se fez análise de sangue, de fezes e de urina de 300 e poucas crianças do município, certo? Bom, dessas 300 e poucas crianças, 112 estavam anêmicas, um terço, certo? E dessas 112 que estavam anêmicas, tinham 50 que estavam com anemia profunda. Todas essas crianças estavam na escola, ninguém sabia, os pais não sabiam de nada disso. Aí o que acontece? O professor de educação física diz, mas essa criança é um molengo, não se mexe. O professor de português, mas essa criança não aprende nada, não presta atenção, não isso. Claro, a pessoa está deficiente em ferro, não tem ferro. A cognição, como eu brinco, o Leco, o Tico e o Teco, não junta, não consegue fazer os processos cognitivos, porque o mineral não está no corpo dela. O organismo não tem como fazer. Certo? Por quê? Porque o que ela está comendo não tem. Na época, a proposta que eu fiz, porque eu estava fazendo parte do projeto, eu fiz uma proposta para a prefeitura de nós mapearmos alguns agricultores e produzir feijão de forma orgânica para levar para dentro das escolas, né? Então, a deficiência mineral está em tudo. E o que acontece hoje? Você prova um tomate, uma cenoura, qualquer coisa, e diz assim, oh, essas coisas não têm gosto de nada. Por quê? Porque o teu paladar percebe que tem alguma coisa que não tem, mas você não sabe o quê. E o que não tem é tudo. Não tem cálcio, não tem sódio, não tem magnésio. Não tem... Então, a soma disso tudo faz com que o teu paladar identifique que tu não tem gosto de nada. Por quê? Porque não tem os minerais. Então, nós estamos nos desmineralizando, certo? E só para a gente vai ter que, Ingra, marcar uma live para falar da tecnologia e da sabedoria da natureza, que já são 9h20 e nós não conseguimos entrar nisso ainda. Mas eu só queria fazer um link, de repente, para uma próxima, que é o seguinte, nós estamos passando por todos esses problemas porque a gente não usa a sabedoria da natureza. Então, qual que é o problema, a grande falha do agronegócio? Chama arrogância. Porque eles acham que eles é que nutrem a planta, eles é que matam os insetos, eles que fazem as coisas, quando na verdade a natureza tem um sistema de autorregulação. Existe uma ecologia onde existem seres que predam outros seres, existe uma relação da planta com micro-organismos do solo, com o solo vivo, e é isso que faz a vida existir e os alimentos serem saudáveis. Quando eu não deixo a planta ser um ser autotrófico, ou seja, um ser que sintetiza o seu próprio alimento, que é como ela foi feita assim dentro de uma ordem universal, o ser humano nunca vai mudar isso, mas eu não deixo ela fazer a síntese dos nutrientes dela e dou um adubo solúvel para ela, que equivale exatamente a pôr um nutriente na veia, ao invés de você comer o alimento, ela começa a não ter o ferro. Não tem cobre, não tem magnésio. Por quê? Não foi ela que sintetizou. E depois a arrogância de que você que faz, você vai lá e só põe 3 coisas, nitrogênio, fósforo e potássio. Trabalha de vez em quando com uma mineralização ali de micronutrientes, mas muito pouco. Então, o que acontece? A planta fica deficiente, porque não trabalhei com a lógica da natureza, com essa inteligência do mundo natural, que sabe se autorregular, que sabe muito mais do que a gente sabe agora. Nós temos muito para observar a natureza e aprender. Um outro exemplo é, todo mundo está achando aí que captação de energia solar para geração de energia elétrica, não para aquecer água, é uma grande tecnologia, precisa entrar e estudar e ver o seguinte, que ainda é um sistema de alta ineficiência comparado com a capacidade que uma folha de uma árvore tem de captar luz solar e converter aquilo em energia, que é o que a gente não sabe fazer. Então, quais que são os estudos mais de ponta que consideram a natureza? É olhar essa folha e dizer como é que você está captando tanta luz
e transformando isso em Carbono. ATPs, em energia. E enquanto você transforma isso em energia, você pega o carbono do ar, pega o mineral do solo, junta Nitrogênio, isso, né? nitrogênio, pega isso, junta tudo numa molécula impressionante, maravilhosa, que é quando a planta faz isso, é que ela tem cadeias de moléculas grandes e é aí que a praga não ataca, se ela tiver com essas moléculas. Mas o que a arrogância faz? Dá comida na veia para as plantas não sintetizam essas moléculas, vão se tapar de praga, porque a praga vem comer essa molécula pequena, a molécula grande, o estômago dos insetos não pode digerir, e o que a planta sabe fazer é a molécula de cadeias proteica grande, vários aminoácidos em cadeia. Então a gente tem que olhar tanto ainda para a natureza Com e mais entender, humildade, né? Com mais entendimento. sair desse arrogar-se. O que é arrogância? Arrogância, na etimologia, podem olhar no dicionário, arrogância é tomar para si algo que não é seu. É isso que significa. Quando eu tomo para mim a natureza, digo que é meu, e eu que vou fazer a planta assim, e eu que vou dar esses nutrientes, e eu que vou matar o solo porque eu ponho veneno, o que vai acontecer? Colapso. Então, olhar a sabedoria da natureza, olhar para a natureza é olhar para nós mesmos. Nós somos parte de tudo isso e a gente só vai conseguir produzir de uma maneira que a gente possa se sustentar e sustentar esses sistemas se a gente trabalhar, como diz Bill Mollison, a favor da natureza e não contra ela. Então, a primeira coisa para a gente entender alguma coisa sobre tecnologia natural, agora tem um outro termo que inventaram aí para dizer isso, né? Ou seja, que a gente aprende a tecnologia da natureza e replica ela. Isso é a primeira coisa que a gente precisa para andar para frente em qualquer sentido. Enquanto a gente não sair dessa postura de sabichão, que chega lá, faz tudo, mata tudo, achando que nós estamos no auge da tecnologia, a gente não tem como aprender, né? Porque a gente já está achando que já sabe. Uma pessoa que já acha que já sabe não aprende nada. Então a gente tem que olhar para a natureza e entender que ainda não sabe, né? E isso é bom, a gente se sente bem porque vai poder aprender e não diminuído. Pelo contrário, a gente vai estar no nosso lugar, vai se redimensionar e aí sim a gente vai poder partir para esse assunto tecnologia natural, realmente trabalhar a favor da natureza. Nossa, perfeito, Tati. É encontrar o seu lugar, né? É estar alinhado com a verdade. A verdade vos libertará, a verdade dá força. E aí, te escutando falar, a inteligência da natureza, a tecnologia, a inteligência, é a inteligência de Deus. Então, assim, a gente não raciocina sobre essas coisas, né? Isso! A gente... Então, assim, só também, assim, bem rapidinho, a gente não precisa comprar uma fazenda e começar a plantar o que vai comer. Se a gente tem essa consciência, a gente começa a buscar no nosso bairro quem produz de maneira orgânica. Hoje tem a internet, a gente bota ali no celular, né, comida orgânica, entrega em casa. Tá cheio de gente entregando em casa comida orgânica. Então, é a gente começar a se abrir para a solução chegar. Porque tem muita solução. Então, sabendo, tendo consciência, a gente se abre e novos caminhos também se abrem. Então, eu quero deixar a palavra final para vocês, agradecer profundamente o conhecimento, o trabalho que vocês vêm fazendo, de difundir, de semear conhecimento, verdade, olhar para o que realmente acontece. Muita gratidão para a Tati, para o João. Admiro vocês demais, viu? Eu quero agradecer muito também. Não existe riqueza sem gratidão, ou seja, não existe, antes da gente conquistar qualquer nova coisa, tá absolutamente grato por tudo que a gente já tem, o pouco que seja, não importa. Então eu quero te agradecer também muito por nos convidar, por ter te conhecido assim, né, pela internet. Na verdade, a gente ainda não pôde se conhecer pessoalmente, mas claro, a gente te conhece da TV e de tudo isso, conhece, entre aspas, né? E agradecer realmente por primeira coisa, por você ser quem você é, né? E ter esse trabalho essa alma que busca, que é tão corajosa, porque precisa de coragem para ir atrás da verdade, e sempre na sua fala tem isso. Então, primeiro, realmente agradecer por quem você é, por você nos convidar, por estar aqui, a gente poder junto trazer um pouco desse assunto. Você sabe que é o que a gente faz o tempo todo, a gente até tá agora, começou ontem a Semana da Agricultura Orgânica, quem quiser entrar, nós vamos ter ainda, tem mais 6 aulas, né, sobre agricultura orgânica, onde a gente vai falar desses temas, porque o que a gente pode fazer, né, Ingra, é ocupar o nosso lugar, o meu lugar e o do João, a gente está ocupando, fazendo isso, fazendo aquilo, trabalhando como se nunca fosse morrer e sempre se preparando, procurando estar sempre o mais pronto possível. Então,
Eu, pelo menos, o que tenho para dizer é obrigado, 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 né? Uma obrigação maravilhosa, porque às vezes a gente, ai, tô obrigado. Não, tô maravilhosamente obrigada de estar aqui, de falar com você e tudo mais. Então, muito obrigado. Quem quiser, participa da Semana da Agricultura Orgânica lá no Rama Permacultura. Estamos falando desse assunto e vamos em frente, sabe? Leiam os livros, procurem sair disso, dessa tapação que a gente tá, porque tem uma vida muito melhor para viver, muito mais plena, e a gente só tá estagnado porque tá achando que é bom. E se tá achando que é bom é porque não sabe o quão bom poderia ser. Então é como se falou, vamos abrir uma janela e deixar a luz entrar, porque a gente está muito na escuridão e não precisamos viver assim. Joãozinho, É isso. Bom, eu só tenho a agradecer a você pelo espaço e que a gente possa ter uma vida mais genuína, mais autêntica, sendo que a gente é. A gente, sendo o que é, não gasta energia tentando ser o que não é. Belos e inteligentes, nós somos feitos assim, nós somos feitos, isso é uma promessa que a gente tem da vida em abundância, em beleza. Então é só viver o que naturalmente a gente tem direito, o que naturalmente nos foi dado, né? Por isso que a gente fala dessa vida natural, dessa vida plena, porque é aí que tá a beleza, é aí que tá a inteligência, não precisa viajar na maionese, como dizem. É só a gente seguir, né, esse rumo de trabalhar junto com a natureza, justamente para ler, para poder estar mais em contato com esse Deus que está por trás de tudo isso, ou seja, essa consciência superior que nos criou e criou tudo isso também, né? O que mais que a gente tem para fazer na vida? é muita beleza essa Tati. Gratidão, amados. Bom dia aí para vocês, viu? Tamo juntos. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau. Até. Até já.